Então, turma, né? Como eu prometi para vocês, que nós vamos estudar profundamente sobre plantas, né? Plantas baixa, né? A estrutural, arquitetônica, né? De cobertura, né? Hidráulica, elétrica, etc. Então, eu vou fazer uma explicação aqui para vocês, né? Eu que filma sou eu mesmo, né? Então, no momento da filmagem, né, eu irei explicar para vocês e, ao mesmo tempo, né, eu vou somente localizar para vocês, né? Então, quem vos fala é Edmundo Amado. Eu sou mestre de obras, sou instrutor de pedreiro e também instrutor de mestre de obras. Então, eu irei dar uma explicação aqui, né? Começando aqui sobre as plantas, de modo geral, né? E depois, no final, eu vou passar aqui uns vídeos no Data Show. Né, turma? Então eu peço à turma aqui, né, que para ter bastante atenção, né, porque quando a gente começar a prática, né, eu vou trazer aqui as plantas, né, eu vou passar para vocês aqui, a gente vai colocar aqui na parede, né, por exemplo, eu vou passar aqui vários vídeos, tudo sobre o curso de mestre de obras. Entendeu, turma? Depois da minha explicação aqui, eu irei colocar, né, vídeos, né, sobre as plantas, né? Começando na planta baixa, né? Aí vai falar sobre a planta estrutural, né? Então, de cobertura, como eu já disse. Como eu prometi. Vamos iniciar aqui com a planta baixa. É um desenho técnico que representa um corte a 1,5 metro a partir da base da casa ou edifício. Ele é feito em uma determinada escala com as medidas reais do imóvel. Imagine que passou uma serra elétrica cortando a casa exatamente a 1,5 metro do piso. E você está olhando para esse corte de cima. Então verá as paredes cortadas, portas, janelas, vãos e pilares cortados, e também vai ser o desempenho do piso, móveis e outros detalhes da casa. Com a planta baixa de casas, é possível dimensionar os móveis, ter a noção de como os ambientes irão se relacionar, da circulação, da estrutura, de como se dará o acesso no imóvel, qual a relação do imóvel com a área externa do terreno. Hoje em dia, esse termo planta baixa é pouco utilizado, sendo mais comum a utilização do termo planta térrea, planta do pavimento térreo, ou ainda
planta do andar térreo. Nas plantas baixas são indicados os acessos ao imóvel para pedestres e automóveis, o nível dos pisos em relação à cota 00 do terreno, os nomes e as aberturas de portas e janelas, os nomes e áreas dos ambientes, os tipos de revestimentos, o desenho do piso, as áreas permeáveis do terreno e pode-se representar a distribuição dos móveis. Os móveis dão a noção do tamanho dos ambientes e eles podem ou não ser representados na planta baixa de uma casa. A planta baixa arquitetônica, juntamente com as demais plantas, cortes e elevações do projeto, são a base para os projetos complementares, projeto elétrico, hidráulico, estrutural, gesso, interiores, paisagístico, etc. Em seguida, algumas figuras irão ilustrar o que eu disse sobre os cortes. Leitura, mas não é de revista, de livro ou de jornal. É leitura de projeto arquitetônico, uma habilidade muito importante para quem atua em construção civil. Para começar, vamos a alguns termos básicos. O primeiro é projeto legal. Projeto legal ou projeto de prefeitura é o que foi aprovado pelos bombeiros, os concessionários de serviços públicos e a prefeitura. E é ele que viabiliza os aspectos legais da execução e gera a emissão do alvará de construção. O projeto executivo traz todas as informações necessárias para a execução da obra. Inclui documentos com as informações sobre os acabamentos, cores, texturas, equipamentos, peças e sistemas de instalação e funcionamento, metodologia de execução, produção ou montagem, enfim, dados sobre todos os elementos da obra. Os cadernos de especificações são compostos de gráficos, desenhos complementares e planilhas referentes à descrição, indicação e alternativas das soluções e materiais especificados para a obra. A escala é o que permite que a edificação seja representada com fidelidade no papel, mantendo as proporções. É representada por 2 números que indicam a redução feita no desenho. Por exemplo, 1:50 significa que 1 centímetro da planta é igual a 50 centímetros na obra real. Planta de arquitetura é uma vista aérea que mostra a distribuição do espaço, a quantidade de ambientes, suas dimensões com largura e profundidade, tudo proporcional ao que será construído. Fachada é a vista de fora da edificação, com as partes frontal, lateral ou posterior. Corte é a representação vertical de ambientes. Traz as alturas, larguras e profundidades, o que permite a leitura de alturas de pé direito, de peitoris. A implantação é a projeção de como o empreendimento está situado no terreno e ajuda a entender os acessos, afastamentos das divisas, recuos, entre outros. Conhecendo este vocabulário básico, já dá para entender as formas de representação da edificação.
A obra é representada segundo princípios de projeção ortogonal, que mostra os componentes construtivos em planta, corte, elevação, implantação, situação e cobertura. Planta é um projeto no papel que indica o que se vai construir. A planta baixa é o projeto que se faz uso na locação da obra, pois mostra as distâncias que serão marcadas no gabarito dos vãos dos cômodos. Nela também se marca a alvenaria de bloco cerâmico, os vãos das janelas, portas, entre outros. A planta mostra também paredes e sua espessura, pisos e localização de aparelhos sanitários, nome dos cômodos, projeção do telhado, posição do corte e do reservatório de água, o carimbo e a legenda para a leitura. Os elementos atingidos pelo plano de corte, altura igual ou maior de 1,50 m, são representados em traço grosso. Abaixo, com traço fino, o que estiver acima do corte é mostrado em linha tracejada. O corte mostra a construção cortada por um plano vertical e um ponto. Ele traz os elementos verticais da construção, como pé direito, altura de vigas, espessura de lajes, entre outros, e suas dimensões. É indicado na planta por uma linha nomeada com letras ou números, por exemplo, A linha, e uma seta indicando para qual lado está sendo olhado. Os elementos atingidos pelo plano de corte são desenhados com traços grossos. Os elementos que aparecem na frente do plano de corte são representados com traços médios e finos. Agora vamos ver a obra pelo lado de fora, na fachada. As vistas frontal e laterais da edificação mostram a sua aparência exterior e indicam os materiais de revestimento, texturas e particularidades. A elevação, que é a vista externa ou representação geral da edificação, de paredes e da aparência externa. Nela estão indicados os materiais de revestimentos, texturas e outras particularidades. A implantação, representação do local exato no lote, deve ter os recuos, frontal, lateral e o dos fundos, a projeção sem os beirais, as cotas, a calçada, o nome da rua, a indicação do norte magnético, os locais das fossas, caixas de gordura e de inspeção, saída de esgoto e árvores, entrada de energia e água, cotas de nível, indicação da localização do lixo. A situação é a localização do lote em que acontecerá a obra. Deve incluir a quadra, as ruas que a circundam e a indicação do norte magnético. A cobertura é uma vista superior da obra, com os detalhes relativos à cobertura, como o sentido de caimento da água de chuva, o tipo de telha, beiral, platibanda, rufos, marquises, etc. Temos que conferir um pouco mais sobre vocabulário para continuar. Peitoril é a altura do chão até o início da janela. Pé direito é a altura do chão até a laje. Cumeeira é o ponto mais alto da cobertura. Marquises são os elementos que impedem a entrada da luz do sol dentro da construção. Vigas e pilares são os elementos estruturais que sustentam a construção. Terraplanagem é o processo de preparação do terreno antes da construção. Aterro é o preenchimento de uma área em desnível. Desaterro é a retirada de terra de uma área. Declive é a inclinação do terreno abaixo do nível da rua. Aclive é quando está acima. Logradouro são os locais públicos, como praças e ruas. Arruamento é o processo de criação das ruas. Caixa de rolamento é a área da rua para o trânsito dos veículos. Passeio é a parte dos pedestres. Afastamento são as distâncias que a prefeitura exige entre a edificação e as divisas do lote. Agora que você já sabe de várias coisas novas, vamos descobrir mais. Afinal, é para isso que estamos aqui. É hora de falar sobre os símbolos e as convenções usadas nos projetos. Paredes internas, em geral, são representadas com espessura de 15 centímetros, mesmo que tenham menos que isso. As externas devem ter 20 centímetros, mas isso não é obrigatório. Convenciona-se, para paredes altas que vão do piso ao teto, o traço grosso contínuo. Para paredes a meia altura, usa-se o traço médio contínuo, indicando a altura correspondente. Portas e portões são desenhados representando-se sempre as folhas da esquadria em linhas finas. Se possível, é bom mostrar o movimento das folhas e o espaço ocupado em linhas tracejadas. Portas internas estão, em geral, no mesmo nível.
Nas externas, é comum haver níveis diferentes. Outras representações de portas são a pivotante, de eixo lateral frontal, a sanfonada, a de correr e a pantográfica. Para janelas, quando o plano horizontal da planta as corta com a altura de peitoril até 1,5 m, são representadas conforme o esquema apresentado. A primeira dimensão é sempre a largura da janela pela altura e peitoril correspondente. Para janelas não cortadas, não há representação. Esquadrias de portas e janelas são identificadas por letras e números. As dimensões podem estar na planta ou em uma tabela de esquadrias. Vamos conferir num exemplo as medidas. A notação é em metros. A relação 1 vezes 0,30 sobre 1,80 é largura vezes altura sobre peitoril, ou seja, as medidas da janela sobre a altura do piso até a parte inferior dela. Vamos à representação dos níveis. Eles são sempre cotas altimétricas dos pisos, sempre em relação a uma determinada referência de nível pré-fixada pelo projetista e igual a 0. Estas indicações são sempre consideradas para as medidas acabadas, então na obra é preciso dar o desconto de contrapisos e revestimentos. E verifique sempre se dos dois lados de uma parede existe ou não uma diferença de nível, como no caso de parte externa e interna da edificação ou em sacadas e varandas. O sinal de mais ou menos significa que mais 0,30, o nível é 30 centímetros acima do nível 0 de referência. E menos 2,10, o nível é 2,10 metros abaixo do nível 0 de referência. Os símbolos de indicação de níveis nos cortes é diferente, mas os valores devem ser os mesmos. Os números se referem a metros e são acompanhados de sinais de mais ou de menos. Na planta, cada cômodo tem a especificação do nome, da área e do nível num símbolo padronizado. Os revestimentos são também indicados na planta, com uma simbologia que geralmente tem uma legenda na folha do projeto. Vamos conhecer as notações mais comuns. Chapisco, reboco simples, madeira à vista, concreto à vista, pedra irregular, tijolo à vista, cerâmica ou azulejo, pastilhas, vidro, parede convencional, parede totalmente impermeabilizada, parede parcialmente impermeabilizada. Pisos vêm representados de forma simples. Em branco são os pisos comuns, em quadriculado são os impermeáveis. O contrapiso, em geral, está incluído na notação do piso, com espessura de 10 centímetros. Forros e lajes são representados nos cortes conforme a figura que você está vendo. Os elementos não visíveis são representados por linhas tracejadas que representam beirais, mezaninos e outros que fiquem acima da linha do corte. A representação de detalhes serve para explicar a forma como os elementos devem ser executados. Eles podem estar nas plantas, nos cortes e até em fachadas. Os detalhes podem ser quanto aos aspectos estruturais, construtivos, como por exemplo, impermeabilizações e encaixes de revestimentos. Eixos são representados por linhas traço-ponto. Elas indicam o eixo ou o meio da espessura da parede. É importante reconhecer estas linhas, pois elas definem muitos elementos no projeto estrutural, eixos de baldrames, de blocos e outros, e no projeto hidrossanitário, centro de instalação de louças. Usa-se sempre a numeração arábica para os eixos verticais e o alfabeto nos horizontais. Tem um ponto que nós já vimos aqui, mas que é tão importante que vale a pena o aprofundamento. É a escala. Em geral, as plantas baixas são feitas em escala 1:50, mas às vezes é preciso usar outras. Normalmente em pavimentos, a escala é dada em centímetros. Em representações de situação, localização e implantação, ela está em metros. Existe um instrumento para a leitura das medidas de desenhos representados em escala. É o escalímetro. Com as escalas 1:100, 1:125, 1:50, 1:75, 1:20 e 1:25. Continuando com a representação no projeto, as cotas mostram sempre as dimensões reais do projeto, com os números em cima da linha mostrando valores exatos das medidas. Atenção, pois esta medida não está em escala. Vamos falar agora de modulação.
Em construções de alvenaria estrutural, o projeto arquitetônico leva em conta o tamanho exato dos blocos de concreto. Como eles devem ser usados em peças inteiras e nos formatos especiais, tipo meio bloco, canaleta, canaletão e outros, a planta é feita dentro da modulação dos blocos para evitar cortes e enchimentos. A planta representa bloco por bloco, as fiadas, as amarrações dos encontros de paredes, a posição das aberturas de portas e janelas. Cada furo do bloco é um módulo e na planta é chamado de M. As juntas são chamadas de J. A planta mostra também como devem ser posicionados os blocos da primeira e da segunda fiada para poder garantir a amarração correta entre os encontros de paredes. Então, sempre haverá a planta da primeira fiada e a planta da segunda. Para esse tipo de alvenaria, é também feita a elevação ou vista frontal de cada parede. As paredes são indicadas na planta olhando pelo lado em que o pedreiro deverá ficar para erguer a alvenaria. Na elevação, vê-se a parede de frente com todas as fiadas desenhadas do piso ao teto. Bom, chegamos ao fim de mais um programa.